Seja bem-vindo ao canal Ana da Figueira. Hoje já é dia 20 de setembro de 2019. Então, eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre o que está acontecendo e a importância. Primeiro, lá em Israel não se vota com voto eletrônico, é voto de papel. Então são esses papéis assim com o nome do azul e branco: Likud, Lista Unificada, Shas, Israel Nossa Casa, Judaísmo da Torá, Direito Unificada, Partido Trabalhista, Gesher e União Democrática. São esses papéis e mais um que é quando não aparece cédulas. Se por acaso acontecer de não tiver cédula, você escreve à mão o nome do partido. Então lá em Israel você vota no partido e não na pessoa. Como que funciona isso? O partido ele escolhe um líder, cada partido tem um líder, e aí esse partido vai para as eleições, e se esse partido ganhar, que é o caso do Azul e Branco, que é do Gantz, ele ganhou 33 cadeiras nessas eleições, e o Likud, que é do Benjamin Netanyahu, 31. Para você ser o primeiro-ministro de Israel, você precisa de 61 cadeiras, que é uma cadeira a mais do que a metade, né? Lá é 120 cadeiras, então 61 você tem que conquistar. O que acontece? Israel tem um presidente. A função desse presidente é a seguinte: ele escolhe qual dos dois que estão na frente que vai ser o primeiro-ministro. Qual é a ideia desse presidente? Ele pode ouvir o povo, que é o caso do azul e branco. O povo votou, quer o azul e branco, seria o Gantz na frente. E aí ele vai falar, então você vai lá e tenta formar uma colisão. Como assim funciona? Ele tem 33 cadeiras, para ele ter 61, ele precisa de 28. Então ele tem que pegar esses partidos aqui de baixo, que também disputaram a eleição, e se juntar. Então o que o Gantz fez? O presidente ainda não decidiu, mas ele disse que não vai ter reeleição, e pelo que ele disse, ele está favorável ao azul e branco. Porque o Likud não teria teria que ter uma terceira eleição. Porque o Likud, o primeiro-ministro, se o presidente, por acaso, escolhesse o Likud tem 31. Para ele chegar a 61, ele teria que pegar esses aqui de baixo. Porque o azul e branco falou que não vai se unir a eles por causa do Benjamin Netanyahu. E que eles não vão querer essa coalizão. Então, o Likud teria que pegar esses aqui de baixo. Se você for fazer a soma, o Likud, se ele quisesse ser hoje uma colisão, esses partidos daqui de baixo, alguns não querem se juntar a ele. Por exemplo, União Democrática, esse aqui, Partido Trabalhista, que seria o PT daqui, esse daqui, alguns só ficaria o Judaísmo da Torá, que é favorável, eu acho que Direito Unificada, ou seja, são esses partidos aqui, ó, ultra-ortodoxos e direita religiosa. Desculpa falar, esses três aqui. Então, só com esses três, o Likud não consegue uma colisão. Já o azul e branco, ele consegue o apoio desses aqui, e ainda o Likud, ele já fez uma proposta para o Likud de fazer a colisão com o Likud. Só o Likud, azul e branco mais o Likud aqui, ó, já dá um número de cadeiras suficiente, ele não precisa se unificar esses aqui. Então o que o Benjamin Netanyahu fez? Foi lá, falou com o Gantz, olha, o Likud junta com você essa colisão, eu governo 2 primeiros anos, você os outros 2 últimos anos. Aí o azul e branco falou, nós não queremos Benjamin Netanyahu. Não vamos formar a coalizão com Benjamin Netanyahu se ele for o líder do partido. E aí, o que o Benjamin Netanyahu fez? Falou, não quer sair da frente aqui, e foi procurar esses aqui, ó, ultra-ortodoxos, e esse aqui, ó, direita religiosa. E fez uma aliança com eles para não se juntar ao azul e branco. Então,
O Likud hoje não tem poder, não tem como formar uma colisão, porque ele só tem 3 partidos. Se você somar, não dá 61 com um dele. Mas o Likud quer se juntar ao azul e branco. Só que, para ele se juntar, o azul e branco não quer o Benjamin Netanyahu. Então, se você for analisar, Israel está dividido, sim. Está. E aqui, os ultra-ortodoxos também não. Se eles forem se juntar, que é o nosso interesse, quem é judeu messiânico, cristão, ou até mesmo judeu mesmo, que pratica o judaísmo, esses ultra-ortodoxos aqui são interessantes, porque a única exigência que eles têm é a Torá como lei, é o terceiro templo, é isso. Se o Gantz consegue pegar todos esses partidos aqui e se juntar com ele, nós vamos ter guerra, terceiro templo e não sei mais o que. Essa lista unificada aqui, ó, que tem 13 aqui, ó, eles são contra o Benjamin Netanyahu. Então essas 13 cadeiras ele não consegue. Ele conseguiria só esses 3 aqui mesmo, que sozinho não consegue. E como o presidente falou que não quer a terceira reeleição, o Benjamin Netanyahu está praticamente fora. Espero ter explicado vocês. O regime de Israel, eles estão esperando o rei, o Messias dele. Então hoje quem governa são partidos. Eles estão à espera do rei. Quando o Messias dele chegar, simplesmente o presidente vai indicar: esse é o Messias, esse aqui é o rei, e acabou. É isso que funciona. É por isso que lá funcionam os partidos. Eu não passei esses dados antes, porque ontem foi os votos dos soldados. São 500 mil soldados em Israel. Eles também votam. E para você ver que subiu o número de cadeiras do Gantz, eles também não estão muito felizes com Benjamin Netanyahu. Eu não sei se eu estou conseguindo explicar a vocês mais ou menos o que é. Bom, vamos falar um pouco. À medida que a posição de Netanyahu se enfraquece, judeus liberais dos Estados Unidos torcem pelo fim do seu reinado. Um primeiro-ministro diferente poderia ajudar a curar a fenda com os democratas e a comunidade judaica americana. Dizem os líderes. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu fala sobre sua reunião no partido Likud em Jerusalém em 18 de setembro de 2019. É matéria dos judeus dos Estados Unidos. Lembrando vocês que judeus americanos formam 6 milhões de judeus. Em Israel são quase 9 milhões. Desses 9 milhões, 2 milhões, para quem não sabe, são russos. E os russos também estão por aqui de Benjamin Netanyahu. É por isso que ele até visita lá bastante a Rússia. Porque os russos mesmo estão por aqui dele. Os judeus americanos também estão por aqui dele. Os outros cristãos que tem lá em Israel são pouquíssimos. Só formam 16 mil. Para ele não é interessante. Mas para vocês verem que tem muita gente que está por aqui do Netanyahu. A matéria que saiu foi que o Donald Trump falou que o Benjamin Netanyahu está passando informações descontradas. Que ele fala algumas coisas e omite outras. Então, que independente de quem seja o primeiro-ministro, o compromisso dele é com Israel. Então, quando você vê canais falando que está tendo um certo problema com Donald Trump, é verdade, para ele falar isso, e ele não está apoiando o Benjamin também nessa campanha, e ainda revelou isso, que tem umas informações que o Benjamin está oculta, desencontradas. Então você já vê aí que os Estados Unidos não estão satisfeitos com ele, o sul de Israel não está satisfeito com ele, e nem o exército de Israel está satisfeito com ele. Aí você vai perguntar, o que isso pode incluir a questão do Messias, do terceiro templo? Primeiro, o Gantz, ele é formado por 4 ex-generais da IDF que você está vendo aí na foto. Ele saiu e foi um dos que derrubou o Benjamin Netanyahu, porque ele é a favor de que
desse negócio de pagar terrorista, não. Eles são a favor de terrorista tem que ser morto. Se jogou um míssil no Israel, eles mandam 1000. Eles são a favor de entrar de sola de vez. Eles não querem poupar os inimigos de nada. E o Benjamin prefere dar um dinheirinho. Se ele se juntar com qualquer partido ultra-ortodoxo, aí você vai ver profecia em cima de profecia o tempo todo acontecendo. Não posso afirmar que ele vai ser bom para Israel, porque a gente não sabe. A gente não sabe nem do nosso país, o que dirá de Israel. Mas que vai fazer algo, que vai ter uma mudança espiritual no mundo inteiro, vai. Porque esse daí é bem diferente do Benjamin Netanyahu e ele não é muito de conversa. Tanto que o Benjamin Netanyahu já foi lá nos ultra-ortodoxos. Se você viu lá o gráfico, tem bastante cadeira. Se esse homem juntar com esses ultra-ortodoxos, podem esperar profecia em cima de profecia, porque vai ser fogo. Outra coisa que eu esqueci de falar com vocês. O Benjamin Netanyahu, ele prometeu a anexação da Cisjordânia, que é Jericó, Samaria e Judá. O que Israel, os rabinos todos se juntaram para falar? Você pode jogar no YouTube e você vê. Que se Israel colocar Jericó como parte não anexada a Israel, mas sob a legislação de Israel, eles falaram que é a chave para a entrada do Messias, porque tudo começou em Jericó. Se você for olhar lá no Novo Testamento, olha lá Jericó, olha no Velho. Jericó é a chave que vai ser girada para a volta do Messias. Se esse homem se juntar com os ultra-ortodoxos, vocês vão ver profecia, 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 e provavelmente o Messias deles já vão estar aí. Por isso é importante a gente entender a coalizão que esse Gantz vai fazer. Mas até agora o presidente de Israel não apontou quem ele vai indicar para o primeiro-ministro. Ele deu a entender que seria o Gantz, porque o Benjamin Netanyahu não consegue formar uma coalizão e, portanto, não consegue ser primeiro-ministro. O impasse que está rolando é o Likud quer se juntar com o Gantz, mas o partido do Gantz não quer o Benjamin Netanyahu como líder. O impasse está aí. Então vamos esperar e fique ligado nessas eleições, porque dessas eleições muita coisa vai acontecer. Eu acredito que Deus tem a mão de Deus nisso aí. É muito estranho, desde o ano passado, que tá nessa joga não morre, molha não queima, não sei mais nada. Tá muito estranho, então eu acredito que tem a mão de Deus. Profecias e profecias serão cumpridas. Vamos esperar, vamos aguardar.